Vão a algumas visitas rápidas, frias, impessoais. Ninguém falava com ele. Ninguém acreditava que ainda havia algo dentro daquele corpo imóvel. O acidente tinha tirado sua autonomia, sua voz, sua presença no mundo. Ele era apenas uma lembrança, um nome grande ligado a um império financeiro que agora seguia sem ele. A única exceção era Mariana. Ela entrava naquele quarto como se realmente visse André, como se soubesse que ele ainda estava ali. Todos os dias, no mesmo horário, cumpria sua rotina com cuidado e atenção. Limpava a pele dele com delicadeza, trocava os curativos, ajustava os lençóis. Mas, mais do que isso, ela falava com ele. Contava sobre o próprio dia, reclamava do cansaço, ria sozinha de alguma bobagem que ouviu no corredor. Parecia loucura para quem via de fora, mas para ela fazia sentido. Mariana acreditava, sem saber exatamente o porquê, que ele ouvia. Os outros enfermeiros comentavam entre si. Alguns achavam bonito, outros viam aquilo como perda de tempo. "Você acha mesmo que ele entende?" perguntavam. Mariana apenas sorria. Ela não tinha provas, mas sentia que não estava falando sozinha. Talvez fosse um instinto, ou apenas um desejo profundo de acreditar que ninguém se perde completamente dentro de um coma. Mas para ela, enquanto houvesse batidas no peito de André, ele ainda estava lá. Mesmo assim, o ambiente do quarto não ajudava. Era impessoal, sem traços da vida que André teve antes do acidente. Não havia fotos da família, nem cartas, nem objetos que pudessem lembrá-lo de quem ele era. Tudo que existia ali eram as máquinas, as cortinas fechadas quase o tempo todo e o silêncio sufocante. Mariana chegou a perguntar para um dos médicos se poderiam colocar músicas no quarto, algo que André gostava de ouvir antes. A resposta foi um olhar cansado e "isso não faz diferença". Mas para ela, fazia. Então, aos poucos, Mariana começou a trazer pequenas mudanças. No início, discretas. Um dia, deixou uma rádio tocando baixinho no celular enquanto organizava os medicamentos. No outro, colocou um livro na mesinha de cabeceira, como se fosse lê-lo para ele. Não importava se alguém achava bobo, ela queria que André sentisse que ainda pertencia a este mundo. Ele não era apenas um corpo preso a uma cama, não era só um paciente sem esperança. Ele era um homem que tinha uma história, uma vida inteira que não podia ser apagada assim. Nos primeiros meses após o acidente, Helena Vasconcelos, sua mãe, aparecia com frequência. Chegava com um perfume forte, passos firmes e uma expressão que nunca mudava. Olhava para o filho como se ele fosse um projeto fracassado, algo que lhe causava mais incômodo do que dor. Fazia perguntas curtas aos médicos, ignorava as enfermeiras, ia embora sem nem tocar nele. Mas com o tempo, suas visitas se tornaram cada vez mais raras. O império da família exigia atenção, e Helena não era do tipo que gostava de se prender a algo que não tivesse solução. Sem família presente, sem amigos que viessem visitá-lo, André passou a depender apenas de Mariana para ter alguma companhia. Ela sabia que não deveria se apegar tanto, mas não conseguia evitar. Não era pena, não era apenas dever profissional. Era algo além disso, algo que ela não conseguia explicar. E no fundo, ela sentia que aquele laço silencioso entre eles não era apenas da sua cabeça. Mariana nunca imaginou que se apegaria tanto a um paciente. Desde que começou a trabalhar no Hospital Santa Clara, aprendeu que a rotina era puxada, que o tempo era curto e que muitas vezes os pacientes iam e vinham sem deixar marcas. Mas com André Vasconcelos era diferente. Desde o primeiro dia em que entrou, sentiu algo estranho. Não era pena, nem compaixão exagerada. Era mais profundo do que isso. Como se, de alguma forma, ele precisasse dela mais do que qualquer outro paciente. Enquanto os outros enfermeiros tratavam André apenas como um caso perdido, Mariana enxergava além. Não importava o que os médicos diziam, ela acreditava que ele ainda estava ali, ouvindo, sentindo, esperando por algo. E por isso, todos os dias, sem falhar, ela fazia questão de conversar com ele.
Era um hábito que começou sem pensar muito. Primeiro, pequenos comentários enquanto ajustava os aparelhos. Depois, histórias mais longas sobre sua vida, seu dia, suas frustrações. Logo, virou um ritual. Ela falava sobre tudo. Contava sobre o trânsito caótico de São Paulo, sobre a briga boba que teve com a colega de plantão, sobre a série que começou a assistir e não conseguiu parar. Às vezes, reclamava do chefe. Às vezes, desabafava sobre problemas pessoais. E com o tempo, percebeu que o quarto 509 era o único lugar onde podia ser completamente honesta. André nunca julgava, nunca interrompia, nunca tentava dar conselhos que ela não pediu. Ele apenas ouvia. Ou pelo menos, era assim que Mariana sentia. Os dias passavam, e ela notava cada pequeno detalhe. O jeito como a respiração dele mudava levemente quando ela falava algo engraçado. Como às vezes, seus dedos pareciam querer se mover, mesmo que os médicos dissessem que era apenas reflexo. Mariana se recusava a acreditar que ele estava completamente inconsciente. Alguma coisa dentro dela dizia que ele estava lutando para voltar, mesmo que ninguém mais acreditasse nisso. Os outros enfermeiros achavam engraçado o quanto ela se dedicava. Você fala com ele como se fosse seu amigo, diziam. Mariana apenas sorria. Se eles soubessem como ela se sentia, talvez achassem loucura. Mas não importava. O que importava era que, de alguma forma, ela sentia que estava fazendo diferença. Algumas noites, quando o hospital ficava mais silencioso e o cansaço batia forte, Mariana se permitia momentos de fraqueza. Ficava ao lado da cama de André, observando o movimento sutil de seu peito subindo e descendo, e se perguntava quem ele realmente era. O que ele estaria pensando se pudesse falar? Ele sentia falta da família? Estava cansado de estar preso naquele estado? Será que sofria em silêncio? Essas perguntas nunca tinham resposta, mas ainda assim, ela continuava perguntando. Em um dia particularmente difícil, Mariana chegou ao hospital depois de uma briga com a mãe. As duas nunca tiveram uma relação fácil, mas naquele dia foi pior. Chegou ao trabalho com os olhos vermelhos, segurando as lágrimas como podia. Mas quando entrou no quarto 509, algo estranho aconteceu. Pela primeira vez, ela se permitiu desabafar de verdade. Sentou-se ao lado de André e, sem pensar muito, começou a falar. Sabe, às vezes eu queria ter uma família diferente, disse, rindo sem humor. Alguém que realmente se importasse comigo, que não me visse só como um problema. Ela ficou ali por um tempo, falando coisas que nunca teve coragem de dizer para ninguém. Helena Vasconcelos nunca foi uma mulher fácil de lidar. Quem a conhecia sabia que ela não fazia questão de esconder sua frieza. Sempre teve a postura impecável, a voz calculada, o olhar que pesava mais que palavras. Era o tipo de pessoa que não precisava levantar a voz para fazer alguém se sentir pequeno. O poder que carregava vinha do nome da família, do dinheiro, da influência e, acima de tudo, da certeza de que ninguém ousaria desafiá-la. Ela visitava o quarto como quem cumpre uma obrigação. Não havia emoção em seus passos firmes, nem hesitação quando empurrava a porta e entrava no ambiente estéril do hospital. Seus olhos analisavam o filho imóvel com a mesma expressão que usaria para avaliar um investimento ruim. Não havia carinho em seus gestos, nem preocupação real. Apenas a frustração silenciosa de alguém que não gosta de perder o controle. Para Helena, a situação de André não era um sofrimento, era um problema. Quando falava com os médicos, seu tom era seco. Ela queria números, previsões, estatísticas. Queria saber quanto tempo mais aquele pesadelo duraria. E sempre que ouvia a mesma resposta, não podemos garantir nada, saía do quarto sem olhar para trás. A verdade era que Helena nunca teve tempo para lidar com incertezas. Sua vida inteira foi baseada em controle, em planos meticulosamente calculados. E agora, seu próprio filho estava ali, fora de seu alcance, preso em uma realidade que ela não podia manipular. Os enfermeiros do hospital evitavam cruzar seu caminho. Alguns tinham medo, outros simplesmente não suportavam seu jeito. Mariana, no entanto,
não era do tipo que se intimidava fácil. Desde o começo, Helena percebeu que havia algo diferente nela. Aquela enfermeira não era apenas mais uma funcionária. Ela falava com André, tocava nele com cuidado, agia como se ele fosse mais do que um corpo em coma. E isso incomodava profundamente Helena. Certa vez, ao entrar no quarto e encontrar Mariana conversando com André, Helena fez questão de interromper. Cruzou os braços e observou a cena com desprezo, esperando que a jovem percebesse sua presença e parasse de falar. Quando Mariana notou, manteve a calma, mas a tensão no ar ficou evidente. Você sempre perde tempo assim com pacientes inconscientes? Helena perguntou, sem esconder o desdém. Mariana respirou fundo antes de responder. Eu acredito que ele pode ouvir. Helena soltou uma risada curta, quase um suspiro impaciente. Acreditar não muda fatos, minha querida. Se isso fosse suficiente, meu filho já estaria de pé. O jeito como disse meu filho não soou como um gesto de afeto, mas sim de posse. Como se André fosse um bem valioso que havia sido danificado e agora não tinha mais utilidade. Mariana sentiu um aperto no peito, mas manteve o olhar firme. Mesmo assim, vou continuar falando com ele, respondeu. Helena não gostou da resposta. Acostumada a ser obedecida sem questionamentos, detestava qualquer sinal de teimosia, mas ao mesmo tempo, não via motivo para perder tempo discutindo com uma enfermeira. Com um suspiro entediado, virou-se para sair, lançando um último olhar para o filho antes de desaparecer pelo corredor. As visitas de Helena se tornaram cada vez mais raras. No começo, ela aparecia quase diariamente, como se tentasse provar a si mesma que ainda tinha controle sobre a situação. Mas conforme os meses passaram e a condição de André permaneceu a mesma, seu interesse diminuiu. Agora, suas visitas eram espaçadas, curtas, sem qualquer vestígio de emoção. Quando vinha, trazia advogados e médicos particulares, preocupada mais com questões burocráticas do que com a recuperação do filho. Uma vez, Mariana a viu saindo do hospital e percebeu algo curioso. Helena não parecia triste. Não havia vestígio de dor em seu rosto. Pelo contrário, havia um certo alívio, como se para ela, André já estivesse morto há muito tempo. Era uma tarde comum no hospital. Mariana entrava no quarto como fazia todos os dias, empurrando o carrinho com os materiais para a troca de curativos. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o rosto de André, que continuava imóvel, com a mesma expressão serena de sempre. Ela ajeitou os travesseiros, verificou os aparelhos e começou seu trabalho. Seus movimentos eram cuidadosos, treinados pelo hábito, mas sua mente estava longe dali. Tinha tido um dia cansativo, com pacientes difíceis e uma dor de cabeça insistente, mas mesmo assim, não deixou de falar com ele. Enquanto trocava as bandagens, Mariana contava sobre algo que tinha acontecido no plantão da manhã. Uma paciente idosa tinha dado um jeito de escapar da enfermaria para buscar café na lanchonete, causando uma pequena confusão nos corredores. Mariana riu sozinha ao lembrar da cena e então olhou para André. Por um momento, desejou que ele estivesse ali para rir também, para reagir de alguma forma. Foi quando percebeu. Os dedos da mão dele tinham se movido. Foi sutil, quase imperceptível, mas ela viu. O coração dela disparou. Por um segundo, Mariana pensou que tinha imaginado. Era comum ver reflexos involuntários em pacientes em coma, e ela já tinha visto alguns com André antes. Mas dessa vez pareceu diferente. Foi um movimento controlado, mesmo que pequeno. Segurando a respiração, ela colocou a mão sobre a dele, esperando por algo. O silêncio do quarto parecia mais pesado, como se o tempo tivesse parado. Mas nada aconteceu. Nenhum outro movimento, nenhum sinal. Mariana sentiu uma mistura de frustração e esperança. Será que tinha sido real ou só coisa da sua cabeça? Ela precisava de uma confirmação. Foi até o posto médico e encontrou o Dr. Renato Almeida, responsável pelo caso de André. Contou o que tinha visto, tentando manter a calma,
mas a empolgação era evidente em sua voz. O médico ouviu com paciência, mas sua expressão permaneceu cética. Disse que espasmos eram normais, que aquilo não indicava necessariamente um avanço no quadro clínico. Mesmo assim, Mariana insistiu para que ele fosse até o quarto. O doutor concordou, mais para tranquilizá-la do que por acreditar que havia algo diferente acontecendo. No quarto, o médico fez algumas avaliações, testou reflexos, apertou levemente a mão de André, observou sua respiração. Tudo parecia normal, sem mudanças, sem reações significativas. No fim, ele olhou para Mariana com a expressão de sempre, aquela que dizia que ela estava se apegando demais. Explicou que pacientes em coma muitas vezes apresentavam movimentos involuntários e que, infelizmente, isso não significava que estavam voltando. Mariana ouviu, mas sua intuição dizia outra coisa. Ela não era médica, mas conhecia André. Sabia que algo tinha mudado. Quando o médico saiu, Mariana ficou mais um tempo ali, sentada ao lado da cama. Observava cada detalhe, tentando encontrar outro sinal. A razão dizia que devia aceitar a explicação do doutor e seguir com sua rotina. Mas a razão nunca foi o que a guiou naquele hospital. No fundo, algo lhe dizia que André estava tentando se comunicar, que aquele movimento não tinha sido por acaso. Pela primeira vez em meses, sentiu uma pontinha de esperança real e decidiu que não ia ignorá-la. Nos dias seguintes, ficou ainda mais atenta. Observava os mínimos sinais, tentava conversar mais, estimulá-lo de alguma forma. Começou a tocar, sua mão levemente sempre que falava com ele, esperando outra reação. Falava sobre coisas boas, sobre histórias engraçadas, sobre como o mundo ainda estava aqui, esperando por ele. Por mais que os outros achassem que era inútil, ela não desistia. Se existia uma chance, por menor que fosse, de que André estivesse ali, Mariana faria de tudo para trazê-lo de volta. O hospital continuava o mesmo. O quarto, 509, continuava silencioso. Os monitores continuavam apitando no ritmo de sempre. Mas para Mariana, algo tinha mudado. O primeiro sinal apareceu. E mesmo que ninguém mais acreditasse, ela sabia que aquele era apenas o começo. O hospital parecia diferente à noite. Os corredores, antes movimentados, ficavam silenciosos, iluminados apenas pelas luzes fracas próximas ao chão. O som das máquinas e dos monitores se tornava mais evidente, preenchendo o vazio com seus bips ritmados. Mariana gostava desse horário. Era o único momento em que podia respirar sem pressa, sem as interrupções constantes do dia. Naquela noite em particular, no entanto, havia algo estranho no ar. Um peso invisível que ela não sabia explicar. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse só sua cabeça pregando peças, mas algo estava diferente. Ela entrou no quarto 509 e suspirou ao ver André da mesma forma de sempre. A respiração tranquila, os olhos fechados, os fios conectados, a ele como uma extensão do próprio corpo. O mesmo silêncio, a mesma sensação de espera. Mariana se aproximou devagar, ajeitou os lençóis e olhou para ele por alguns segundos. Às vezes, ficava imaginando como ele seria antes do acidente. Será que falava alto? Será que ria com facilidade? Será que gostava de café forte ou preferia algo mais doce? Eram perguntas bobas, mas que a faziam sentir que ele ainda era mais do que apenas um paciente. Ela puxou uma cadeira e sentou ao lado da cama. Estava exausta, mas não queria ir embora ainda. Era como se algo dentro dela dissesse para ficar. Pegou a mão de André com delicadeza, sentindo o calor da pele dele contra a sua. Por algum motivo, aquela conexão silenciosa sempre a acalmava. E sem perceber, começou a falar. Falou sobre seu dia, sobre os problemas no hospital, sobre como tinha brigado com a mãe de novo. Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas naquele quarto vazio, parecia ecoar como se fosse a única coisa viva ali. Então, sem saber exatamente porquê, decidiu falar sobre seu passado. Contou sobre sua infância, sobre como o pai sempre dizia que ela era forte, que nunca deveria desistir do que acreditava.
Contou como doía lembrar dele e como, às vezes, sentia falta de ter alguém que a enxergasse de verdade. Sua voz falhou um pouco no fim da frase, e ela riu baixinho, sem graça por estar se abrindo tanto para alguém que nem podia ouvi-la. Mas foi nesse momento que aconteceu. Um movimento. Mariana paralisou. O coração disparou, os olhos arregalaram, e sua respiração ficou presa na garganta. A mão de André apertou a dela. Não foi um espasmo. Não foi um reflexo. Foi um aperto real, firme, consciente. Por um segundo, ela achou que estava imaginando, mas o toque quente na sua pele era real demais para ser um sonho. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Só existiam os dois naquele momento. Ela não sabia o que fazer. O corpo inteiro tremia. A mente gritava para chamar alguém, mas o coração dizia para ficar. Mariana olhou para André, tentando ver se havia mais algum sinal. O rosto dele continuava sereno, os olhos ainda fechados, mas ela sabia. Sabia que ele estava ali, que de alguma forma tinha ouvido tudo o que ela disse e estava respondendo da única maneira que conseguia. A emoção veio como uma onda. Os olhos encheram de lágrimas, mas ela segurou o choro. Não queria assustá-lo, não queria quebrar aquele momento. Em vez disso, apertou a mão dele de volta, com a mesma delicadeza, com o mesmo carinho. Seu peito se encheu de esperança como nunca antes. Ficou ali por mais alguns minutos, esperando outro sinal, outra resposta. Mas não veio. A mão dele relaxou, voltando ao estado imóvel de antes. Ainda assim, Mariana sabia que aquilo não tinha sido um acaso. Não foi um reflexo, sem sentido. Ele estava tentando voltar. E agora, mais do que nunca, ela tinha certeza de que não ia desistir dele. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao hospital sentindo o coração acelerado. A noite anterior não saía de sua cabeça. O toque quente da mão de André ainda parecia estar ali, gravado na sua pele. Ela sabia que o que tinha acontecido não era um espasmo qualquer. Ele a ouviu. Ele respondeu. E agora, mais do que nunca, ela precisava de outro sinal, algo que confirmasse que aquilo não foi apenas um momento isolado. Ao entrar no quarto 509, respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. André continuava ali, imóvel, como sempre, mas agora Mariana via tudo com outros olhos. Ela se aproximou, puxou a cadeira e sentou ao lado dele. Por um instante, ficou apenas observando. O rosto de André estava sereno, a respiração ainda no mesmo ritmo controlado. Mas havia algo diferente. Ou talvez fosse só sua mente tentando encontrar mudanças onde ninguém mais via. Com cuidado, pegou a mão dele novamente e esperou. Nada. Nenhum aperto, nenhum movimento. A decepção veio rápido, um aperto no peito. Mas ela não ia desistir. Decidiu continuar falando, como sempre fazia. Contou sobre o café horrível que tinha tomado antes do plantão. Sobre a paciente que insistia em chamar todos os enfermeiros pelo nome errado. Minutos se passaram e nada aconteceu. O silêncio do quarto parecia ainda mais pesado. Mariana suspirou, tentando ignorar a frustração. Talvez estivesse errada. Talvez tivesse sido apenas sua imaginação. Mas então, enquanto ajustava os lençóis, viu. Foi rápido, quase imperceptível. Os dedos de André se moveram de novo. Dessa vez, não foi um aperto. Foi mais sutil, como se estivesse tentando se acostumar com o próprio corpo. Mariana congelou, o coração disparado. Ela se inclinou para mais perto, os olhos fixos na mão dele. Tentou incentivá-lo. Falou mais, pediu para que tentasse mexer os dedos novamente. Garantiu que estava ali com ele. E como resposta, outro pequeno movimento. Uma confirmação silenciosa de que ele a ouvia. Dessa vez, Mariana não perdeu tempo. Correu até o posto médico chamando o Dr. Renato com a voz carregada de empolgação. O médico a acompanhou de volta ao quarto, mas seu olhar era o mesmo de sempre, carregado de ceticismo. Ele fez novos testes. Chamou por André, moveu os braços dele, pressionou as articulações. O paciente não reagiu,
Nada de movimentos perceptíveis, nada que impressionasse um profissional experiente. O doutor se virou para Mariana e disse que era cedo demais para conclusões. Explicou que pacientes em coma podem apresentar reações aleatórias, mas isso não significa que estão voltando. Ela ouviu, mas não aceitou. Sua intuição dizia o contrário. Nos dias seguintes, Mariana intensificou seus cuidados, observava cada detalhe, registrava cada mínima mudança. Os movimentos, embora raros, começaram a acontecer com mais frequência. Pequenos ajustes na respiração, leves tremores nos dedos, expressões quase imperceptíveis no rosto de André. Tudo era um sinal de que ele estava voltando. Era um despertar lento, discreto, mas real. Em uma dessas noites, enquanto terminava seu turno, Mariana decidiu ficar mais um pouco no quarto. O hospital estava silencioso, e ela queria aproveitar aquele momento a sós. Pegou a mão dele mais uma vez, sem esperar nada. Apenas gostava de sentir que estava ali com ele, mas de repente, sentiu um leve movimento nos dedos dele, mais forte do que antes. Não foi um reflexo. Foi uma tentativa de comunicação. O coração dela disparou. Seu corpo inteiro ficou tenso, e uma onda de emoção tomou conta. Pela primeira vez, André estava realmente tentando sair daquele estado. Ele estava lutando. Mariana sorriu, apertando a mão dele com delicadeza. Sussurrou um simples "estou aqui", esperando que, de alguma forma, ele entendesse. E, no fundo, sentiu que ele entendia. O hospital estava agitado naquela manhã. Mariana já tinha atendido vários pacientes antes de finalmente ter um momento para entrar no quarto 509. O turno tinha sido cansativo, mas nada tirava da expectativa que crescia dentro dela nos últimos dias. André estava melhorando. Não era apenas sua intuição, os sinais eram claros. Ele mexia os dedos com mais frequência. Sua respiração parecia mais firme. E às vezes seu rosto esboçava reações quase imperceptíveis, pequenas mudanças que ninguém além dela parecia notar, mas que significavam tudo. Ela puxou a cadeira para perto da cama e pegou a mão dele como sempre fazia. Seus dedos estavam quentes, o que a fez sorrir. Era um hábito bobo, mas Mariana sempre ficava aliviada quando sentia aquele calor, como se fosse uma confirmação de que ele ainda estava ali. Com um suspiro cansado, começou a falar sobre o dia. Contou sobre um enfermeiro novo que quase derrubou uma bandeja inteira de medicamentos. Sobre a paciente que insistia que seu chá estava envenenado. Pequenas histórias que, de alguma forma, a faziam sentir que estava compartilhando a vida com ele. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. No meio de uma frase qualquer, Mariana sentiu um leve puxão em sua mão. Seu coração disparou. Olhou para André, esperando outro sinal, qualquer coisa que confirmasse que não estava imaginando. E então, pela primeira vez, viu seus lábios se moverem. Foi fraco, quase imperceptível, mas estava ali. Ele tentou falar. Mariana prendeu a respiração, a mente correndo em 1000 direções. Será que era real? Será que ele estava finalmente acordando? Ela se inclinou para mais perto, os olhos fixos no rosto dele. Sentiu um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e esperança. Sua voz saiu baixa, tremendo um pouco. André, você está me ouvindo? O silêncio pareceu se estender por uma eternidade. Mas então, com um esforço visível, ele tentou de novo. Seus lábios se separaram e um som baixo escapou. Não era claro, não era forte, mas foi o suficiente para fazer o coração de Mariana parar por um segundo. Ela segurou a mão dele com mais firmeza, a emoção tomando conta. Tentou controlar o choro, mas seus olhos já estavam marejados. Ele estava voltando. Não era mais uma suspeita, não era mais uma esperança vaga. Ele estava ali, tentando sair do coma, tentando se conectar de novo com o mundo. E no fundo, ela sabia que ele estava tentando se conectar com ela. Mariana precisou se recompor antes de sair correndo pelo corredor em busca de um médico. Encontrou o Dr. Renato
e pela 100ª vez insistiu para que ele fosse até o quarto. O médico, já acostumado com sua insistência, a acompanhou sem pressa. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ela sabia que tinha algo real para mostrar. Ao chegarem no quarto, Mariana se posicionou ao lado da cama, segurando a mão de André novamente. Incentivou-o com a voz, pedindo para que tentasse de novo. O doutor observava com ceticismo, os braços cruzados, como se esperasse que nada acontecesse. Mas então, André moveu os lábios mais uma vez. Desta vez, o som foi mais claro, mais real. Foi um esforço visível, como se cada músculo do seu corpo estivesse lutando para obedecer. A palavra saiu fraca, mas saiu. Mariana. A voz dele era rouca, quase um sussurro, como se tivesse esquecido como era falar. Mas para Mariana, era o som mais bonito que já tinha ouvido. O médico arregalou os olhos por um instante, antes de recuperar a postura. Pegou sua prancheta, começou a anotar algo, finalmente aceitando que o impossível estava acontecendo. Mas Mariana não conseguia tirar os olhos de André. Ela apertou sua mão com mais força, como se quisesse garantir que ele não desapareceria de novo. Ele piscou devagar, os olhos se mexendo ligeiramente sob as pálpebras. Era um despertar lento, mas real. E a primeira coisa que ele fez, depois de tanto tempo preso no silêncio, foi chamá-la pelo nome. Mariana sabia o que aquilo significava. Ele tinha ouvido tudo. Ele sabia quem ela era. E de alguma forma isso mudava tudo. Os dias que se seguiram foram intensos. Depois de meses preso em um coma profundo, André Vasconcelos finalmente dava sinais claros de que estava voltando. Mariana via cada pequena mudança com atenção, se recusando a perder qualquer detalhe. O movimento sutil das mãos, o piscar mais controlado dos olhos, a respiração que parecia mais firme a cada dia. Ele estava lutando, e ela estava ali para garantir que ele soubesse que não estava sozinho. Mas o caminho não era fácil. O corpo dele estava fraco, os músculos atrofiados, a voz ainda praticamente inexistente. Era como se tivesse que reaprender a existir no próprio corpo. Na manhã seguinte ao primeiro sussurro de seu nome, Mariana entrou no quarto com uma mistura de ansiedade e esperança. Encontrou André do mesmo jeito, mas dessa vez, os olhos dele estavam entreabertos. Não era um olhar vazio, sem foco. Ele a viu. Ela soube disso no instante em que seus olhos se encontraram. Seu coração disparou. E por um momento, ela sentiu um nó na garganta. Não era mais só um paciente em coma. Era André, o homem que por meses ela tinha cuidado e falado como se estivesse ali o tempo todo. Agora ele realmente estava. Ela se aproximou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquele momento. Sentou-se ao lado da cama, segurou sua mão com cuidado. André piscou lentamente, tentando manter o olhar nela, mas o esforço era visível. Seu corpo ainda não obedecia completamente, e Mariana sabia que ele devia estar confuso. O que se passava em sua mente? Será que sabia onde estava? Quanto tempo tinha passado? Será que lembrava de tudo? Ela queria perguntar, mas sabia que ele ainda não estava pronto para responder. O médico foi chamado novamente, e dessa vez veio mais atento, sem o ceticismo de antes. Examinou André, testou seus reflexos, verificou os sinais vitais. Confirmou que ele estava saindo do coma, mas explicou que o processo seria lento. Talvez ele não conseguisse falar de imediato. Talvez demorasse para recuperar os movimentos. Mas a consciência estava voltando, e isso era o mais importante. Mariana ouviu tudo com atenção, mas no fundo já sabia. Ela sentia que André estava presente de verdade agora. Nos dias seguintes, ele começou a reagir mais. Quando Mariana falava com ele, seus olhos a seguiam. Pequenos movimentos surgiam em seus dedos, em seus lábios, como se estivesse tentando formar palavras. O tempo parecia correr de forma diferente no quarto 509. Cada pequena evolução era uma vitória.
Mariana fazia questão de comemorar cada progresso, mesmo que mínimo. Ela sabia que para ele cada gesto exigia um esforço gigantesco, e isso a fazia admirá-lo ainda mais. Em um fim de tarde, quando o hospital estava mais silencioso, Mariana percebeu um movimento diferente. André tentou levantar a mão, mas não conseguiu. Seu olhar encontrou o dela, e por um instante, ela viu frustração em seus olhos. Foi um instante rápido, mas real. Ele estava ciente da própria limitação, e isso o incomodava. Mariana apertou sua mão e sorriu, tentando passar confiança. Você está voltando, e eu estou aqui, disse em um tom calmo. E pela primeira vez, ela viu algo diferente em seu rosto. Um brilho no olhar, uma emoção escondida por trás do cansaço. A recuperação foi ganhando ritmo. André começou a responder a perguntas simples piscando os olhos. Um piscar para sim, 2 para não. Aos poucos, os músculos começaram a obedecer novamente. Os dedos se moviam mais. Os lábios formavam palavras mudas. E então, em um momento inesperado, ele tentou falar novamente. Sua voz saiu fraca, rouca, mas foi clara. Ele disse o nome dela outra vez. Mariana sentiu o coração apertar. Não havia dúvidas. Ele estava voltando. E ela sabia que sua presença tinha sido parte essencial disso. Nos dias que se seguiram, Mariana sentiu algo crescer dentro dela, algo que não sabia como controlar. André estava voltando pouco a pouco, e a conexão entre os dois parecia mais forte do que nunca. Era um sentimento estranho, intenso, que a deixava sem ar sempre que ele a olhava diretamente. Porque agora ele olhava. Seus olhos antes fechados e inexpressivos agora a seguiam pelo quarto, atentos, como se a reconhecessem, como se entendessem que ela sempre esteve ali. E isso era lindo, mas também assustador. Ela tentava se convencer de que tudo isso era normal, parte do processo de recuperação. Que sua dedicação era apenas profissional, nada além do esperado para alguém na sua posição. Mas era mentira. Ela sabia que sentia algo por André, e sabia que ele sentia também. Nos pequenos gestos, na forma como segurava sua mão por mais tempo do que o necessário, no jeito que seus olhos pareciam falar quando sua voz ainda não conseguia, Mariana estava se envolvendo. E isso era perigoso. Ela passou a evitar ficar sozinha com ele por muito tempo, com medo do que poderia acontecer se continuasse se aproximando tanto. Começou a se convencer de que estava confundindo as coisas, que seu carinho por ele era apenas resultado de meses de convivência intensa, de uma ligação inevitável entre cuidadora e paciente. Mas então, em um fim de tarde, tudo mudou. Ela estava ajeitando os travesseiros quando sentiu a mão de André segurar seu pulso com mais firmeza do que antes. Quando olhou para ele, viu algo diferente. Seus olhos estavam cheios de algo que ela não queria admitir. Ele tentou falar, e dessa vez sua voz saiu um pouco mais forte. Disse seu nome de novo, mas dessa vez havia algo mais. Uma urgência, um significado escondido atrás de cada sílaba. Mariana sentiu o coração disparar, as mãos suarem. Precisava sair dali. Precisava colocar um limite antes que fosse tarde demais. Soltou-se com delicadeza e forçou um sorriso. Vou buscar um médico, disse rapidamente, saindo do quarto antes que ele pudesse tentar falar mais alguma coisa. Ela andou pelos corredores sentindo o peito apertado. Tentava respirar fundo, acalmar a mente, mas não conseguia. Tudo parecia grande demais, intenso demais. O que estava acontecendo entre eles era real, e isso a aterrorizava. Ele era seu paciente. Ela tinha responsabilidades. Não podia permitir que algo mais surgisse ali. Mas a verdade era que já tinha surgido, e ela não sabia o que fazer com isso. Nos dias seguintes, tentou se manter distante. Passou a limitar suas interações, focando apenas no necessário, tentando fingir que nada tinha mudado. Mas André percebeu. Ele a observava com mais atenção, e quando ela evitava segurar sua mão ou sair do quarto rápido demais,
Via a confusão e a frustração crescendo em seu olhar. Ele entendia que ela estava se afastando, e isso a fazia sentir-se ainda pior. Certa noite, quando o hospital estava mais silencioso, Mariana ficou parada na porta do quarto 509, sem coragem de entrar. Olhava para ele de longe, vendo seu peito subir e descer devagar, seus olhos abertos encarando o teto. Será que estava pensando nela? Será que sentia sua falta? A dúvida a corroía, mas ela sabia que, se continuasse naquele caminho, não haveria mais volta. E não tinha certeza se estava pronta para isso. A notícia de que André estava recuperando a consciência correu pelo hospital mais rápido do que Mariana esperava. Alguns funcionários comemoraram, outros ficaram surpresos, mas ninguém teve uma reação tão intensa quanto Helena Vasconcelos. Assim que soube que o filho estava acordando, ela reapareceu no hospital com a força de um furacão. A mulher, que antes visitava o filho apenas por obrigação, agora fazia questão de estar presente o tempo todo. Mas não por preocupação ou amor genuíno. Seu olhar não era de felicidade, era de controle. Na primeira visita depois da melhora de André, Helena entrou no quarto de cabeça erguida, com passos firmes e expressão calculada. Mariana estava ao lado da cama, ajudando André a segurar um copo d'água, quando sentiu a presença da mulher antes mesmo de vê-la. O ambiente ficou mais pesado, como se a temperatura tivesse caído alguns graus. Mariana se afastou instintivamente, sentindo o olhar afiado de Helena sobre ela. A matriarca não disse nada de imediato, apenas analisou a cena com os olhos apertados, como se estivesse tentando decifrar algo. Mariana sabia o que estava por vir. O confronto era inevitável. Desde o primeiro dia, Helena deixava claro que não gostava dela, que a considerava apenas mais uma funcionária sem importância. Mas agora, com André se recuperando, a situação tinha mudado. A presença constante de Mariana no quarto não passaria despercebida, e ela não demorou para atacar. Assim que André conseguiu murmurar algumas palavras, Helena se aproximou e segurou seu rosto com as duas mãos, forçando-o a olhar para ela. Seu toque era delicado, mas seus olhos eram frios. "Meu filho, que bom que está voltando para nós", disse, com um tom que soava menos como carinho e mais como um aviso. Mariana observou a cena em silêncio, tentando ignorar o desconforto que sentia. Mas então aconteceu. André tentou falar, e a primeira coisa que disse foi o nome dela, Mariana. A palavra saiu baixa, rouca, mas clara o suficiente para todos ouvirem. O olhar de Helena escureceu na mesma hora. Foi um momento curto, mas que pareceu durar uma eternidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Helena se virou lentamente para Mariana, sua expressão endurecendo ainda mais. "Então é assim?", murmurou, cruzando os braços. Mariana sentiu um frio na espinha, mas manteve a postura. Não ia se deixar intimidar. Mas Helena não precisava gritar ou ameaçar. Seu olhar fazia o trabalho por ela. Nos dias seguintes, Helena fez questão de marcar presença. Sempre que Mariana entrava no quarto, ela estava lá, sentada ao lado de André, falando com os médicos, exigindo relatórios, tomando decisões como se ninguém mais importasse. Fazia questão de ignorar Mariana sempre que podia, tratando-a como se fosse invisível. Mas quando precisava falar com ela, seu tom era afiado como uma lâmina. Foi em um desses momentos que Helena finalmente atacou de verdade. Encontrou Mariana no corredor e, sem rodeios, disparou. "Você acha que pode enganar meu filho? Acha que ele é só um homem vulnerável que você pode manipular?" Mariana respirou fundo, tentando manter a calma. "Nunca manipulei ninguém, senhora." "Vasconcelos", respondeu firme. Helena riu, um som curto e sem humor. "Claro, querida. Enfermeiras apaixonadas por seus pacientes são um clichê antigo." A acusação bateu forte. Mariana sentiu o rosto esquentar, mas não recuou. Sabia que qualquer resposta só alimentaria o jogo de Helena, mas, por dentro, estava machucada. Será que era isso que parecia para os outros? Será que, no fundo, Helena estava certa?
Será que André só via nela uma gratidão exagerada e não algo real? A dúvida cresceu, se espalhando como um veneno. Helena percebeu que suas palavras tinham feito efeito e sorriu de lado, satisfeita. Então, com um último olhar de desprezo, virou-se e saiu, deixando Mariana sozinha no corredor. Mariana respirou fundo, tentando se recompor, mas algo dentro dela tinha mudado. Pela primeira vez, começou a duvidar dos próprios sentimentos. E pior, começou a duvidar dos sentimentos de André também. Nos dias que se seguiram, algo mudou em André. Mariana percebeu antes mesmo de qualquer exame médico ou relatório dos especialistas. Ele estava diferente. Não era só a fraqueza física, que já era esperada depois de tanto tempo em coma. Era outra coisa, algo mais profundo. Seus olhos, antes cheios de esforço para se comunicar, agora estavam opacos. Ele falava menos, tentava menos, parecia estar desistindo. E o pior de tudo, evitava olhar para ela. No início, Mariana tentou ignorar. Pensou que era cansaço, parte natural da recuperação. Mas conforme os dias passavam e a apatia dele só aumentava, o medo começou a crescer dentro dela. Antes, ele reagia a tudo. Quando ela falava, seus olhos a acompanhavam. Quando segurava sua mão, ele retribuía o toque. Agora, ele apenas ficava ali, imóvel, encarando o teto como se estivesse longe dali. A conexão que tinham parecia ter sido arrancada, e Mariana não sabia o que fazer para recuperá-la. A verdade era que as palavras de Helena tinham plantado algo dentro dele. Mariana não sabia exatamente o que a mãe dele tinha dito, mas podia sentir o efeito. Helena estava ali todos os dias agora, enchendo a cabeça de André com suas verdades distorcidas. Dizia que ele tinha perdido tempo demais, que precisava retomar o controle da própria vida, que estava fraco. E o pior de tudo, dizia que certas pessoas só estavam ao lado dele por interesse. Mariana nunca ouviu diretamente, mas não precisava. Via no olhar dele que alguma coisa estava errada. Então, uma noite, decidiu perguntar. Entrou no quarto com o coração acelerado e puxou a cadeira para perto da cama. Pegou a mão dele, mas dessa vez ele não segurou de volta. Isso foi como um soco no peito. André, o que está acontecendo? Sua voz saiu mais baixa do que queria, carregada de preocupação. Ele demorou a responder, piscou lentamente, respirou fundo e, por fim, murmurou: nada. Mas Mariana sabia que era mentira. Ela tentou insistir, tentou fazê-lo falar, mas ele apenas fechou os olhos e virou o rosto para o lado. Aquilo foi pior do que qualquer resposta. Mariana sentiu uma dor real, como se algo dentro dela estivesse sendo arrancado. Até então, tinha acreditado que o vínculo entre eles era inquebrável, que tinham algo forte o suficiente para resistir a tudo. Mas agora, vendo André se afastar, daquela forma começou a duvidar. Nos dias seguintes ele parou de tentar. Não fazia mais esforço para falar, não mexia mais os dedos como antes. O progresso que vinha acontecendo parecia ter parado completamente. Os médicos estavam confusos, mas Mariana sabia o motivo. Ele não queria melhorar. Ele estava desistindo. Ela via isso no olhar dele, no jeito como evitava qualquer tipo de interação. E o pior é que ela não sabia o que fazer para mudar isso. Então, uma tarde, enquanto arrumava as coisas no quarto, ele finalmente falou algo que a quebrou por dentro. Acho que é melhor você parar de vir aqui. As palavras foram baixas, fracas, mas pesadas como uma tonelada. Mariana congelou. Sentiu o coração falhar uma batida. Ele não olhava para ela. Mantinha os olhos fixos na parede. Ela quis perguntar por quê. Quis exigir uma explicação, mas não conseguiu. Apenas assentiu, sentindo um nó na garganta que a impedia de falar. Saiu do quarto com as mãos tremendo, o peito apertado, e quando finalmente se viu sozinha no corredor, as lágrimas vieram sem controle. Ela não entendia.
Não sabia se André realmente queria que ela fosse embora ou se aquilo era apenas mais uma manipulação de Helena. Mas naquele momento, isso não importava. Porque pela primeira vez desde que entrou naquele quarto, sentiu que estava realmente perdendo ele. A ausência de Mariana foi como um vazio que se instalou dentro de André. Nos primeiros dias, ele tentou ignorar, convencer a si mesmo de que era o melhor. Mas cada vez que acordava e não via seu rosto, cada vez que abria os olhos e o quarto estava frio, sem a presença dela, sentia uma dor sufocante. Achou que estava protegendo os dois ao afastá-la. Mas agora entendia que estava apenas se machucando ainda mais. Helena continuava ao seu lado, como se tivesse vencido. Falava sobre os negócios, sobre sua recuperação, sobre a imagem pública que ele precisaria reconstruir. Mas tudo isso parecia distante, insignificante. Nada daquilo importava sem Mariana. Ele tentou suportar, tentou se convencer de que era passageiro, mas foi ficando cada vez mais evidente. Sem ela, ele estava piorando. Não era físico, era algo mais profundo, um buraco dentro dele que só aumentava. Em uma noite silenciosa, encarando o teto, André percebeu que não podia mais viver daquele jeito. Não importava o que sua mãe dissesse, não importava o que os outros achassem. Ele precisava de Mariana, não porque devia algo a ela, não porque era grato, mas porque a amava, e sabia que, se não fizesse algo, poderia perdê-la para sempre. E isso era um pensamento insuportável. Na manhã seguinte, com mais esforço do que nunca, André se levantou da cama pela primeira vez sem ajuda. Cada músculo doía, cada passo era um desafio, mas ele não se importava. O tempo que passou em coma o deixou fraco, mas sua determinação nunca esteve tão forte. Pediu para falar com um de seus advogados e deixou Helena furiosa ao ignorar suas objeções. Ele tinha um plano e ninguém ia impedi-lo. 2 dias depois, a cidade inteira foi pega de surpresa. Um dos empresários mais influentes do país, dado como incapacitado por meses, convocou uma coletiva de imprensa. A mídia se mobilizou. Era um evento inesperado, e todos queriam saber o que André Vasconcelos tinha a dizer. Quando ele entrou na sala, caminhando devagar, mas com firmeza, todos, os olhares se voltaram para ele. Mas ele não estava ali para falar sobre negócios, nem para desmentir boatos. Respirou fundo, pegou o microfone e ignorou os flashes das câmeras. As palavras vieram sem ensaio, diretas, como uma confissão diante do mundo. Durante meses, fiquei preso entre a vida e a morte. Não lembro de tudo, mas lembro dela. A mulher que me cuidou quando ninguém mais acreditava, que falou comigo quando todos achavam que eu não podia ouvir. Mariana, você foi a única que nunca me deixou. O silêncio na sala foi esmagador. Jornalistas se entreolharam, confusos, esperando que ele continuasse. Helena, sentada na primeira fila, estava pálida de choque. Mas André não parou. Se há algo que esse tempo me ensinou, é que a vida é curta demais para esconder o que sentimos. Eu te amo, Mariana. E se você ainda quiser estar ao meu lado, eu estarei esperando por você. As palavras saíram com força, carregadas de emoção. A sala explodiu em perguntas, em flashes, em um caos de jornalistas tentando entender o que acabaram de ouvir. Mas André não se importava. Tudo o que importava agora era saber se ela tinha ouvido, e se ela ainda o queria. Naquele momento, em outro canto da cidade, Mariana assistia à transmissão ao vivo, com as mãos trêmulas cobrindo a boca. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ele disse aquilo para todo mundo ouvir. Ele escolheu ela, e sem pensar 2 vezes, ela correu. O coração de Mariana parecia querer sair do peito. Ela ainda estava sem fôlego, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. André não tinha apenas dito que a amava. Ele tinha feito isso na frente do país inteiro, sem medo, sem hesitação. Aquilo não era impulso, não era gratidão, não era uma ilusão criada pelo coma. Era real. Ela olhava para a tela do celular, repetindo mentalmente cada palavra, sentindo o peso de tudo que aquilo significava. Ele a escolheu. Agora,
Ela precisava decidir se faria o mesmo. Ela não pensou 2 vezes. Pegou as chaves, saiu de casa quase tropeçando nos próprios pés e chamou o primeiro táxi que viu. Sua mente estava acelerada. As mãos tremiam enquanto digitava o endereço do hospital. Cada segundo dentro daquele carro parecia uma eternidade. O trânsito parecia mais lento do que nunca, e Mariana se pegou batendo o pé no assoalho, impaciente. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do que sentia. Não havia dúvidas, não havia insegurança, só a necessidade desesperada de chegar até ele. Quando o hospital finalmente apareceu diante de seus olhos, Mariana quase saltou do carro antes mesmo dele parar completamente. Seu corpo inteiro estava em alerta, a adrenalina correndo por suas veias. O elevador parecia lento demais, então subiu pelas escadas, ignorando o cansaço, o peso da corrida. Tudo o que importava era chegar ao quarto 509. Ao virar o corredor, Mariana parou por um instante, o ar preso em seus pulmões. O quarto estava aberto, e André estava lá, em pé, sem fios, sem aparelhos, sem aquela expressão vazia de antes. Ele estava diferente, mais forte, mais vivo. Seus olhos a encontraram no mesmo instante, e ela viu. Ele não estava surpreso. Ele sabia que ela viria. Nenhum dos dois falou nada nos primeiros segundos. Era como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. As vozes dos médicos e enfermeiros sumiram. Os barulhos do hospital ficaram distantes. Só existiam os dois. Mariana deu um passo à frente, hesitante, mas não precisou ir muito longe. Em um instante, André já estava se movendo, cruzando o espaço entre eles com rapidez. E então aconteceu. Ele a puxou para seus braços, e Mariana se entregou completamente. O abraço foi apertado, forte, cheio de tudo o que tinham segurado por tempo demais. O coração dele batia contra o dela, acelerado, vivo. Nenhum dos dois quis soltar. Depois de tudo, depois de tanto tempo, finalmente estavam onde sempre deveriam estar. Mariana sentiu quando André se afastou um pouco para olhá-la nos olhos. Ele estava sorrindo. Não um sorriso pequeno, discreto. Era um sorriso real. O primeiro, que ela via desde que ele acordou. Como se, pela primeira vez, ele estivesse realmente completo. Você demorou, ele disse, a voz rouca, mas carregada de alívio. Mariana riu, com lágrimas nos olhos, e balançou a cabeça. Você fez isso na frente do país inteiro. Eu precisava de um segundo para respirar. André sorriu mais uma vez antes de falar a única coisa que realmente importava. Eu te amo. Dessa vez, Mariana não hesitou. Eu também te amo. E então, sem pensar em mais nada, ela o beijou. O hospital parecia diferente agora. O quarto, antes carregado de incerteza e silêncio, agora era um lugar de recomeço. André estava de pé, caminhando com mais firmeza a cada dia. Sua recuperação não era apenas física. Ele estava mudado, e Mariana via isso em cada olhar, em cada toque. O homem que passou meses preso entre a vida e a morte, agora respirava, com vontade, como se estivesse redescobrindo o mundo. E o melhor de tudo, ele não estava sozinho. Nos primeiros dias após a declaração pública, a presença de Mariana ao lado de André se tornou inevitável. Ela não era mais apenas a enfermeira que cuidava dele, nem a mulher que lhe devolveu a esperança. Agora, ela era sua escolha, e ele era a dela. O hospital inteiro sabia, os jornais não paravam de falar sobre isso, mas para eles, nada disso importava. O que importava era que, depois de tudo, estavam juntos. Mas o novo começo não veio sem desafios. Helena, como esperado, não aceitou a situação facilmente. Tentou convencer André de que Mariana só estava ao seu lado por interesse. Tentou levá-lo para longe dela, mas dessa vez ele não cedeu. Pela primeira vez, enfrentou a mãe de frente e deixou claro que ela não teria mais o poder sobre sua vida. Mariana não era um capricho, nem uma fase. Ela era real,
e ele não abriria mão disso. Quando finalmente recebeu alta do hospital, André tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Em vez de voltar para os negócios da família, como todos esperavam, ele anunciou que deixaria tudo para trás. A vida que tinha antes já não fazia sentido. O acidente, o coma, a recuperação, tudo aquilo o transformou. E agora, ele queria algo diferente. Algo que tivesse significado de verdade. Mariana também estava pronta para mudanças. Durante anos, trabalhou em hospitais grandes, sempre lidando com burocracia e sistemas frios. Mas depois de tudo o que viveu com André, percebeu que queria algo mais humano. Seu sonho sempre foi abrir uma clínica comunitária, um lugar onde pudesse cuidar de quem realmente precisava, sem que dinheiro fosse um obstáculo. E agora, com André ao seu lado, esse sonho parecia possível. Os meses que se seguiram foram intensos. André usou sua influência e recursos para ajudar Mariana a construir a clínica. Não como um presente, não como uma forma de agradecimento, mas como um projeto dos dois. Ele queria retribuir ao mundo de alguma forma. Queria fazer parte de algo maior do que números e contratos. E ao ver Mariana trabalhando, cuidando de cada detalhe, percebeu que nunca tinha se sentido tão vivo. As manchetes sobre os dois começaram a mudar. O empresário que abandonou o império da família para seguir o coração. A enfermeira que conquistou o homem mais poderoso da cidade. Mas para eles, não era sobre status ou dinheiro. Era sobre encontrar um propósito. Sobre começar de novo, juntos. Em uma tarde qualquer, sentados na varanda da nova casa que escolheram longe do caos da cidade, André segurou a mão de Mariana e sorriu. "Isso é exatamente o que eu queria", disse, olhando para o horizonte. Ela virou o rosto para ele, sorrindo também. "Eu também. Porque depois de tudo, finalmente tinham encontrado o que realmente importava." O tempo passou mais rápido do que Mariana imaginava. A clínica estava funcionando. André se adaptava a uma vida longe dos negócios da família. E os dois finalmente tinham paz. Era estranho perceber como tudo tinha mudado em tão pouco tempo. O homem que conheceu imóvel em uma cama de hospital agora caminhava ao seu lado todos os dias, ajudando-a a construir algo real. Mas havia algo nele, um brilho diferente no olhar, uma inquietação escondida nos pequenos gestos. Mariana percebeu, mas não perguntou. Sabia que quando fosse a hora certa, André falaria. Em uma noite tranquila, ele a levou para um jantar fora. Não era uma ocasião especial, pelo menos não que Mariana soubesse. Mas algo na maneira como André a observava, no jeito como segurava sua mão por mais tempo que o normal, a fez sentir que havia algo a mais naquela noite. O restaurante escolhido era discreto, aconchegante, longe dos holofotes que ele tanto evitava. Pediram vinho, conversaram sobre o dia, riram juntos como sempre, faziam. Mas Mariana sentia o nervosismo dele. Então, no meio da conversa, André ficou em silêncio por um momento. Mariana franziu a testa, esperando que ele dissesse algo. E foi aí que viu. Ele deslizou a mão pelo bolso e puxou uma pequena caixa. O coração dela disparou antes mesmo dele abri-la. Ela sentiu a respiração falhar, o mundo ao redor sumir. Só existia ele, sentado ali na frente dela, com aquele olhar carregado de sentimento. André respirou fundo, como se precisasse se preparar para aquele momento. Quando finalmente falou, sua voz saiu firme, mas cheia de emoção. "Mariana, você me salvou. Eu estava perdido, sem rumo, sem esperança. E você me trouxe de volta. Não só para a vida, mas para mim mesmo. E eu não quero passar mais um dia sem ter certeza de que você estará comigo pelo resto da vida." Os olhos de Mariana já estavam cheios de lágrimas antes mesmo de ele abrir a caixinha. Quando a tampa se levantou, revelando um anel simples, mas perfeito. Ela levou a mão à boca, tentando conter a emoção. André continuou, sem desviar o olhar dela. "Casa comigo?" O restaurante inteiro pareceu parar. Mariana sentiu o peito apertado, o coração disparado. Uma mistura de felicidade
e choque tomando conta dela. Ela olhou para André, aquele homem que um dia foi apenas um paciente, e soube que a resposta nunca poderia ser outra. Sim. A palavra saiu tremida, carregada de lágrimas, mas cheia de certeza. Sim. 1000 vezes sim. André sorriu. Alívio e amor, estampados no rosto. Pegou sua mão com delicadeza e deslizou o anel em seu dedo. Quando terminou, não esperou nem mais um segundo. Levantou-se e a puxou para um beijo cheio de promessas e certezas. O restaurante explodiu em aplausos, mas os dois mal perceberam, porque naquele momento só existiam um ao outro. O dia amanheceu calmo, mas o coração de Mariana estava longe de acompanhar essa tranquilidade. A luz dourada entrava pela janela, iluminando o vestido branco pendurado perto da cama. Era simples, sem exageros, exatamente do jeito que ela queria. Mesmo assim, parecia surreal. Ela se olhava no espelho e tentava assimilar que, em poucas horas, estaria casada com André. O homem que conheceu desacordado em uma cama de hospital, que se tornou parte da sua vida sem que ela percebesse. Agora, ele seria seu marido. Do outro lado da cidade, André passava pelos mesmos pensamentos. Sentado na beira da cama, olhando o terno pendurado, sentia algo que há muito tempo não sentia. Nervosismo. Ele, que sempre teve o controle de tudo, agora sentia o estômago revirando como um adolescente antes do primeiro encontro. Não era medo. Era a certeza de que sua vida mudaria para sempre, de um jeito que nunca imaginou. Antes do acidente, nunca pensou em casamento. Agora, não conseguia imaginar a vida sem Mariana. O local escolhido para a cerimônia era um pequeno jardim no campo, longe da cidade, longe da mídia. Eles queriam algo íntimo, sem luxos desnecessários. Apenas os amigos mais próximos e algumas, poucas pessoas da família. Mariana chegou primeiro, acompanhada de sua melhor amiga, tentando controlar o nervosismo. O vento balançava levemente seu vestido e ela sentia o coração disparado dentro do peito. Tentava respirar fundo, mas era inútil. A única coisa que queria era vê-lo. Então, quando a música começou a tocar e ela deu o primeiro passo em direção ao altar, tudo ao redor sumiu. Seus olhos encontraram os dele e naquele instante, nada mais importava. André estava ali, parado, esperando por ela com um sorriso que dizia tudo. Não havia mais dúvidas, não havia mais medos. Era real. Ela estava exatamente onde deveria estar. Cada passo parecia mais leve. Cada olhar trocado entre os dois carregava tudo o que tinham passado para chegar até ali. Quando finalmente se encontraram, André pegou sua mão, apertando de leve, como se quisesse garantir que ela era real. Mariana sorriu, sentindo os olhos cheios de lágrimas, mas não se importava. O celebrante começou a falar, mas ela mal ouvia. Seu coração batia forte demais, e a única coisa que conseguia focar era nele. Quando chegou o momento dos votos, André respirou fundo antes de falar. Sua voz era firme, mas cheia de emoção. Você me salvou quando eu nem sabia que precisava. Ser salvo. Você me deu um motivo para voltar, para lutar, para acreditar. E hoje eu prometo que por toda a minha vida vou fazer o mesmo por você. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem antes mesmo de conseguir responder. Ela sorriu, respirou fundo e respondeu com a voz tremida. Eu nunca imaginei que entraria naquele quarto de hospital e encontraria o amor da minha vida. Mas encontrei. Você foi o motivo de eu acreditar de novo. E hoje eu prometo estar ao seu lado, sempre. O resto aconteceu como um sonho. O sim, as alianças, o beijo que veio cheio de risos e lágrimas. Quando os convidados começaram a aplaudir, André segurou sua mão e a puxou para um abraço apertado. Finalmente, depois de tudo, eram marido e mulher. O passado tinha ficado para trás. Agora, só existia o futuro, e eles o construiriam juntos. Mariana estava estranha nos últimos dias. Nada grave, nada óbvio, mas André percebeu. Pequenos detalhes.
O jeito como ela tocava a barriga sem perceber, como se algo dentro dela pedisse atenção. O cansaço repentino, as pausas longas demais antes de responder uma pergunta simples. E, principalmente, o fato de que ela, que sempre adorou café, agora mal conseguia sentir o cheiro sem torcer o nariz. Ele observou tudo em silêncio, esperando que ela dissesse alguma coisa, mas Mariana continuava agindo como se estivesse tudo normal. Naquela manhã, ela acordou antes do despertador e correu para o banheiro sem dizer uma palavra. André ouviu o barulho da torneira, o som abafado de alguém tentando disfarçar um enjoo. Ele se sentou na cama, esfregando o rosto, tentando decidir se perguntava ou esperava. Minutos depois, Mariana saiu do banheiro com os olhos um pouco vermelhos e uma expressão indecifrável. Ele esperou que ela dissesse algo, mas tudo o que fez foi se deitar ao lado dele, puxando o cobertor até o queixo. "Você está bem?" André perguntou, quebrando o silêncio. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Ele conhecia aquele suspiro. Era o tipo de suspiro que alguém dava quando estava prestes a falar algo que mudaria tudo. Mariana abriu os olhos e olhou para ele, como se estivesse procurando a melhor forma de dizer o que precisava. Então, sem rodeios, soltou: "Acho que estou grávida." A frase ecoou no quarto. André piscou algumas vezes, tentando ter certeza de que tinha ouvido direito. O cérebro processava devagar, mas o coração já estava disparado. Mariana o observava, tensa, esperando qualquer tipo de reação. Quando ele finalmente abriu a boca para falar, tudo o que conseguiu foi um riso curto, meio nervoso, meio incrédulo. "Como assim acha?" Ela mordeu o lábio, desviando o olhar. "Ainda não fiz o teste." "Mas eu sinto." André ficou em silêncio por um momento, olhando para ela, tentando absorver o peso daquela possibilidade. Então, sem aviso, se levantou da cama. Mariana franziu a testa, confusa. "Para onde você vai?" Ele pegou a chave do carro e respondeu, como se fosse óbvio: "Comprar um teste." Minutos depois, estavam os dois no banheiro, olhando para o pequeno objeto sobre a pia, como se fosse uma bomba, prestes a explodir. O silêncio era quase sufocante. Mariana cruzou os braços, inquieta. "Eu nem sei por que estou nervosa." André riu, cruzando os braços também. "Nem eu, mas estamos." O tempo passou devagar, cada segundo parecia mais longo do que o normal. Quando, finalmente, o resultado apareceu, Mariana segurou o teste com as mãos trêmulas, respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e, quando abriu, viu as 2 linhas marcadas com clareza. Positivo. Ela não soube o que sentiu primeiro. Alívio, medo, felicidade. Tudo veio ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, André a puxou para seus braços. O abraço foi forte, quente, cheio de emoção. Ele a segurou como se segurasse o próprio mundo. "Estamos esperando um bebê." Ele murmurou contra seus cabelos, e ela finalmente deixou as lágrimas rolarem. "Sim, estamos." Ficaram ali, no meio do banheiro, abraçados, sentindo o peso daquela nova realidade. Não era um susto, não era um acidente. Era um novo começo. Um amor que agora se multiplicava. E pela primeira vez, Mariana soube que nunca estaria sozinha. Nos primeiros meses, a gravidez de Mariana parecia tranquila. Os enjoos matinais iam e vinham. O cansaço era constante, mas tudo dentro do esperado. Ela continuava trabalhando na clínica, se movimentando como sempre, sem deixar que André a tratasse como alguém frágil. Mas, com o passar das semanas, seu corpo começou a dar sinais de que precisava de mais atenção. Pequenas tonturas apareceram, seguidas de um inchaço incomum nas pernas e mãos. No começo, ela ignorou, acreditando que fazia parte da gestação, mas André percebeu. Ele sempre prestava atenção nela, e agora seu olhar estava carregado de preocupação. Foi em um dia qualquer que a primeira grande crise aconteceu. Mariana estava organizando alguns papéis na recepção quando sentiu a vista escurecer por um segundo. O chão pareceu distante. As vozes ao redor ficaram abafadas.
e antes que pudesse reagir, sentiu o corpo ceder. Só não caiu porque André estava perto. Ele a segurou antes que atingisse o chão, o coração disparado. O susto foi grande o suficiente para convencê-lo de que ela precisava de um médico. E dessa vez, Mariana não discutiu. Algo dentro dela dizia que aquilo não era normal. No consultório, os exames foram feitos rapidamente. O médico manteve a expressão séria enquanto analisava os resultados. Mariana tentava se manter calma, mas a tensão no rosto de André deixava tudo mais pesado. Quando o médico finalmente olhou para os dois, suas palavras vieram carregadas de cautela. Sua pressão está alta. Precisamos monitorar isso com cuidado. Mariana assentiu, mas André cruzou os braços, ansioso por mais respostas. O que exatamente isso significa? O médico respirou fundo antes de continuar. Existe o risco de pré-eclâmpsia. Se não controlarmos, pode ser perigoso tanto para a mãe quanto para o bebê. Aquelas palavras caíram sobre eles como um peso impossível de carregar. Mariana nunca tinha pensado que algo poderia dar errado. Sempre imaginou a gravidez como algo mágico, cheio de momentos especiais. Mas agora havia medo. André apertou sua mão com força, e naquele momento, ela viu o pânico escondido nos olhos dele. Ela tentou sorrir, acalmar a situação, mas sentia o coração acelerado. O médico recomendou repouso, menos estresse, mais exames e um controle rigoroso da alimentação. Mariana prometeu que faria tudo certo, mas sabia que não seria fácil. Nos dias seguintes, André assumiu o papel de guardião. Ele monitorava cada refeição, cronometrava os horários de descanso e sempre que via Mariana se esforçando além do necessário, a fazia parar. No começo, ela achava exagero, mas no fundo entendia. Ele tinha medo, e ela também. As dores de cabeça ficaram mais frequentes, e mesmo seguindo todas as recomendações médicas, a incerteza pairava sobre os dois. Mariana tentava agir normalmente, continuar sorrindo, mas André via através dela. Ele sabia que, à noite, ela ficava acordada, preocupada com o que poderia acontecer. O pior susto veio em uma madrugada fria. Mariana acordou sentindo uma dor diferente, intensa, que subia pelas costas e se espalhava pela barriga. Tentou respirar, fundo, mas o incômodo não passou. Sentiu um aperto no peito, uma sensação de que algo estava errado. Tocou a barriga, tentando se acalmar, mas o medo cresceu. André acordou no mesmo instante, como se sentisse que algo estava errado. Quando viu a expressão dela, não precisou de explicações. Ele a ajudou a se levantar e, em minutos, estavam a caminho do hospital. O silêncio dentro do carro carregado, de tensão. Chegando lá, tudo aconteceu rápido demais. Médicos verificando seus sinais vitais, perguntas sendo feitas em sequência, André segurando sua mão o tempo todo. O bebê ainda estava bem, mas os médicos alertaram que sua pressão tinha subido novamente. O risco de um parto prematuro era real, e Mariana precisaria de mais repouso do que nunca. André ouviu tudo sem piscar, como se cada palavra estivesse sendo gravada em sua mente. Quando finalmente ficaram sozinhos no quarto, ele respirou fundo e olhou para ela. Chega de se esforçar além do necessário. Você precisa descansar. Dessa vez, Mariana não discutiu. O resto da gravidez foi uma batalha contra o tempo. Mariana precisava de repouso absoluto, e André se tornou sua sombra. Ele assumiu a clínica, organizou tudo para que ela não precisasse se preocupar com nada. Passava horas ao seu lado, lendo para ela, assistindo filmes ruins, fazendo de tudo para que ela se sentisse segura. Mas no fundo, ambos sabiam que cada dia era uma vitória. Cada semana que o bebê permanecia no ventre era um passo mais perto de um final feliz. Em uma tarde chuvosa, enquanto André preparava um chá para ela, Mariana sentiu um movimento mais forte dentro da barriga. Não era como os chutes leves que já havia sentido antes. Era diferente, intenso, como se o bebê estivesse avisando que também estava lutando. Ela sorriu sozinha, passando a mão sobre a barriga e sussurrando baixinho que estava tudo bem, que eles estavam quase lá.
André voltou com o chá e percebeu o brilho nos olhos dela. O que foi? Ela pegou sua mão e colocou sobre sua barriga, bem no lugar onde o bebê havia se mexido. Ele sentiu o movimento e, pela primeira vez em dias, sorriu de verdade. Cada pequeno sinal de que o bebê estava bem era uma vitória. O medo ainda estava ali, sempre à espreita, mas André e Mariana aprenderam a lidar com ele. Criaram pequenos rituais para manter a calma, desde ouvir músicas tranquilas até conversar com o bebê todas as noites. André gostava de se inclinar sobre a barriga dela e falar coisas como: "Oi, pequeno. Estamos te esperando, então fica aí mais um pouco, tá?" Mariana ria, mas no fundo, aquilo a confortava. Saber que ele estava ali, que não a deixaria sozinha, fazia tudo parecer menos assustador. As semanas foram passando e a reta final da gravidez chegou com um misto de alívio e tensão. Mariana ainda precisava de cuidados constantes, mas agora já não se sentia tão frágil. Sentia-se forte, determinada a segurar seu bebê nos braços no tempo certo. André, por outro lado, estava um caos por dentro, mesmo que tentasse esconder. Ele queria controlar tudo, garantir que nada desse errado. Mas a única coisa que podia fazer era esperar. E isso o matava. Em uma noite, enquanto estavam deitados, Mariana pegou sua mão e entrelaçou nos dedos dele. "Vai ficar tudo bem", ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. André respirou fundo e assentiu, mas ela sabia que ele não estava completamente convencido. Então continuou: "Eu confio no nosso bebê. Ele sabe a hora certa de vir ao mundo." Ele ficou em silêncio por um tempo, apenas a observando, e então, pela primeira vez desde que tudo começou, pareceu acreditar de verdade. Os desafios da gestação ainda não tinham terminado, mas algo dentro deles havia mudado. Não era mais apenas medo. Agora havia esperança. Eles estavam mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar qualquer coisa. E no fundo, sabiam que, quando a hora chegasse, estariam preparados para o momento mais importante de suas vidas. Madrugada estava silenciosa, e tudo parecia tranquilo. Mariana dormia ao lado de André, sua respiração leve, uma das mãos pousada sobre a barriga. Ele estava acordado, olhando para o teto, perdido em pensamentos. A ansiedade tinha se tornado sua companheira nas últimas semanas. Ele sabia que o nascimento do bebê estava próximo, mas não sabia se estava pronto. Desde que Mariana começou a ter complicações na gestação, ele passou a se preparar para qualquer coisa. Mas quando o momento realmente chegasse, será que conseguiria manter a calma? Os minutos se arrastavam, e André começava a sentir o cansaço tomar conta, quando um movimento brusco ao seu lado o fez despertar por completo. Mariana se mexeu rápido, levando as mãos à barriga, o rosto contorcido de dor. Ele se sentou, no mesmo instante, o coração disparado. "O que foi?" Ela respirou fundo, tentando processar o que estava sentindo. Não sabia explicar direito, mas algo estava diferente. Era uma dor intensa, diferente de todas as outras que já sentira até... Agora, André acendeu o abajur e viu o suor se formando na testa dela. O medo veio como um soco no estômago, mas ele não podia se deixar levar por isso. Segurou a mão dela com força e perguntou se queria ir ao hospital. Mariana assentiu, e isso foi o suficiente para fazê-lo pular da cama. Se ela, que sempre tentava minimizar tudo, estava concordando, então a situação era séria. Em minutos, ele pegou a mala que já estava pronta, ajudou-a a se vestir e guiou-a até o carro. A estrada até o hospital nunca pareceu tão longa. Mariana tentava controlar a dor, respirando fundo, apertando a mão de André a cada contração. Ele mantinha os olhos na pista, mas a cada gemido dela, seu coração pulava uma batida. "Está tudo bem, estamos quase lá." Ele repetia como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Mas a verdade era que estava aterrorizado. Nunca se sentiu tão impotente. Ao chegarem, foram imediatamente levados para a emergência. Os médicos entraram em ação,
verificando os sinais vitais de Mariana. E do bebê? André tentou acompanhar tudo, mas sentia o ambiente girar ao seu redor. A única coisa que importava era que ela e o bebê ficassem bem. Ele segurou a mão dela enquanto os médicos conversavam entre si, analisando os monitores. Então, um deles olhou para André com um tom de urgência na voz. Precisamos levá-la para a cesariana agora. Foi como se o mundo parasse. O momento que ele vinha esperando, temendo e se preparando finalmente tinha chegado. Mariana olhou para ele, e por mais que estivesse com dor, seus olhos transmitiam calma. Vai ficar tudo bem, disse com um sorriso, fraco. Ele sentiu um nó na garganta, mas assentiu. Mesmo que estivesse apavorado, não podia demonstrar. Ela precisava que ele fosse forte. André a acompanhou até onde pôde, segurando sua mão até o último segundo antes de ser levado para a sala de espera. E então, o silêncio. O tempo se arrastava, e tudo o que podia fazer era andar de um lado para o outro, esperando por notícias. Cada minuto parecia uma eternidade. Sua mente se enchia de cenários, de possibilidades, de medos que ele tentava afastar. Fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, fez algo que não costumava fazer. Pediu. Para que ela ficasse bem. Para que o bebê fosse forte. Para que aquele fosse o começo de uma nova vida, e não o fim de algo precioso demais para perder. Então, finalmente, o som que mudou tudo. Um choro alto e forte ecoou pelo corredor. O tempo parou. André sentiu o ar voltar para seus pulmões. Sentiu seu coração bater mais rápido do que nunca. Minutos depois, um médico apareceu e sorriu. Parabéns, pai. O bebê está saudável e Mariana está bem. Ele nunca sentiu um alívio tão grande em sua vida. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não se importou. Porque agora ele sabia. A espera tinha acabado. O momento decisivo havia chegado. E sua família estava completa. André nunca imaginou que sua vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Agora, segurando o filho nos braços pela primeira vez, sentia o peso real de tudo o que tinha vivido até ali. O pequeno corpo embrulhado em um cobertor respirava devagar, sereno, completamente alheio ao mundo ao seu redor. André passou o dedo suavemente pelo rosto do bebê, sentindo a pele macia, tão delicada que parecia irreal. Seu coração estava acelerado, não de medo, mas de algo maior, um amor que ele nunca havia sentido antes. Mariana observava a cena da cama, exausta, mas com um sorriso que transbordava a felicidade. Ver André daquela forma, completamente entregue, fazia seu coração disparar. Ele sempre foi forte, determinado, mas agora havia algo diferente nele. Nos olhos, na forma como segurava o bebê com um cuidado quase reverente. Ela sabia que ele tinha mudado, e isso a fazia amá-lo ainda mais. Ele olhou para ela e sorriu. E naquele momento, Mariana soube que estavam exatamente onde deveriam estar. Os dias seguintes foram uma mistura de aprendizado e emoção. Cada detalhe parecia mágico. O primeiro bocejo do bebê, o jeito como ele se aconchegava nos braços de Mariana, os olhares cheios de significado entre ela e André durante as madrugadas em claro. Não era fácil. O cansaço era esmagador. E o medo de errar vinha com força. Mas o amor era maior. E era ele que guiava cada passo dos dois naquela nova jornada. Com o tempo, a vida foi encontrando um novo ritmo. Mariana voltou a se dedicar à clínica, mas agora com um brilho diferente no olhar. O nascimento do filho a fez enxergar tudo com mais propósito. Ela queria fazer mais, ajudar mais, transformar a clínica em um lugar onde outras mães pudessem encontrar apoio. André percebeu isso e fez questão de ajudá-la a tornar esse sonho real. Usou seus contatos e recursos para ampliar o espaço, criar programas de atendimento gratuito e levar esperança para quem mais precisava. O império financeiro que ele um dia construiu já não fazia mais sentido para ele. O dinheiro, o status,
Os negócios milionários não significavam nada comparados à vida que tinha agora. Ele queria deixar um legado diferente. Não um império de números, mas algo que realmente impactasse vidas. A clínica se tornou seu novo projeto, um reflexo do amor que tinha por Mariana e pelo filho. Em uma tarde tranquila, sentados na varanda de casa, André segurava o bebê no colo enquanto Mariana tomava um chá ao seu lado. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Mariana observava os dois, sentindo o coração aquecido. Nunca imaginou que sua vida a levaria até ali, que aquele homem que conheceu desacordado em um hospital se tornaria sua família. André olhou para ela e sorriu, como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Estamos construindo algo bonito, não é? Mariana assentiu, segurando a mão dele. Sim. Mas o mais bonito de tudo é que estamos fazendo isso juntos. Ele apertou sua mão, olhando para o filho que dormia tranquilo em seus braços. Um dia, ele vai crescer e saber que tudo o que fizemos foi por ele. Mariana sorriu, sentindo uma paz profunda. O legado que estavam deixando não era apenas para o filho, mas para todas as pessoas que cruzavam o caminho deles. Um legado de amor, de esperança, de recomeços. Eles haviam encontrado o que realmente importava, e isso era tudo o que precisavam. Helena Vasconcelos sempre soube esperar. Durante meses, observou de longe enquanto André reconstruía sua vida ao lado de Mariana. Ele se afastou dos negócios da família, abandonou reuniões importantes, recusou ofertas milionárias. Tudo para viver aquela nova fase, como se o império que ela lutou tanto para manter fosse descartável. Para Helena, isso era inaceitável. E agora que o bebê havia nascido, ela sabia que era a hora de agir. A visita aconteceu sem aviso. Mariana estava na clínica quando a recepcionista avisou que alguém a esperava. Quando ela saiu para o corredor e viu Helena de pé, vestida impecavelmente como sempre, sentiu um arrepio na espinha. A sogra não parecia irritada ou agressiva. Seu olhar era frio, calculista, e isso era ainda pior. Mariana respirou fundo, mantendo a calma. Sabia que esse momento chegaria. Não vou tomar muito do seu tempo, disse Helena, analisando Mariana dos pés à cabeça. Preciso apenas esclarecer algumas coisas. Mariana cruzou os braços esperando. Helena deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. Você conseguiu tudo o que queria, não foi? Conquistou o homem mais influente da cidade, virou dona de uma clínica e agora tem um herdeiro do nosso nome. Mariana sentiu o sangue ferver, mas não reagiu. Se está aqui para me acusar de algo, pode ir direto ao ponto, disse Mariana, sem tirar os olhos dela. Helena sorriu. Um sorriso sem humor. Não estou acusando. Só quero saber qual é o seu preço. Mariana franziu a testa, sem entender. Helena suspirou, como se estivesse lidando com uma criança ingênua. Sei que, em algum momento, tudo isso vai acabar. André vai perceber que você não pertence ao mundo dele. E antes que esse dia chegue, estou disposta a facilitar sua vida. Me diga quanto quer para ir embora. Mariana sentiu o estômago revirar. Durante meses, suportou as provocações de Helena, ignorou seus olhares de desprezo, tentou manter a paz por respeito a André. Mas aquilo era demais. Ela riu, sem acreditar no que estava ouvindo. Você realmente acha que pode comprar tudo, não é? Mas não sou uma empresa que você pode negociar. Não estou à venda. Helena não perdeu a postura. Sua voz continuava calma, mas seus olhos mostravam irritação. Você está sendo ingênua. Se não aceitar minha oferta, pode acabar saindo sem nada. Mariana respirou fundo, se recusando a perder o controle. A senhora quer saber meu preço? Pois bem, meu preço é ver André feliz. Meu preço é criar nosso filho em paz, sem precisar lidar com ameaças veladas e joguinhos de poder. Meu preço é um amor que dinheiro nenhum pode comprar. Helena apertou os lábios, mantendo a expressão rígida, mas Mariana viu. Pela primeira vez, viu um lampejo de incerteza nos olhos dela.
Antes que Helena pudesse responder, uma nova voz ecoou pelo corredor. Você realmente acha que pode decidir o que é melhor para mim? Mariana e Helena se viraram ao mesmo tempo. André estava ali, parado, os olhos fixos na mãe. Ele tinha ouvido tudo. O silêncio foi pesado, e Helena, pela primeira vez, pareceu desconfortável. André caminhou até Mariana e segurou sua mão, deixando claro de que lado estava. Eu passei tempo demais sendo manipulado por você. Isso acabou. Helena ergueu o queixo, mas sua voz não tinha a mesma força de antes. Um dia, você vai ver que estou certa. André não desviou o olhar. Talvez. Mas, até lá, não quero mais você perto da minha família. O impacto das palavras foi definitivo. Helena respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e, sem dizer mais nada, virou-se e foi embora. Dessa vez, para sempre. Mariana sentiu André apertar sua mão com força. Ela olhou para ele e sorriu, sentindo um alívio que há muito tempo não sentia. O ciclo finalmente estava encerrado. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados. Mariana estava sentada na varanda de casa, balançando devagar na cadeira enquanto segurava o bebê nos braços. O pequeno dormia tranquilo, o rostinho sereno, os dedos minúsculos fechados ao redor do polegar dela. Cada detalhe daquele momento parecia um presente. A brisa leve, o cheiro das flores no jardim, o silêncio reconfortante da casa. Tudo era exatamente como ela sempre sonhou, mas nunca teve coragem de acreditar que poderia ter. André apareceu na porta, observando a cena por um instante antes de se aproximar. Seu olhar era calmo, carregado de uma felicidade simples, mas profunda. Ele se abaixou ao lado dela, passando os dedos suavemente pela testa do filho, como se ainda estivesse tentando entender que aquele pequeno ser era parte dele. Mariana sorriu ao ver o brilho nos olhos dele. Você ainda parece surpreso, disse baixinho. Ele soltou uma risada curta e balançou a cabeça. Porque eu ainda estou. Os últimos meses tinham sido intensos. A adaptação à nova rotina, as noites mal dormidas, as pequenas crises de choro no meio da madrugada. Mas, no meio de tudo isso, havia uma felicidade inegável. André aprendeu a trocar fraldas com a mesma dedicação com que um dia fechou contratos milionários. Mariana descobriu que, mesmo exausta, ainda conseguia sorrir sempre que via os dois juntos. E, acima de tudo, ambos perceberam que nada do que tinham antes se comparava à vida que estavam construindo agora. A clínica estava indo melhor do que nunca. Mariana dividia seu tempo entre ser mãe e cuidar do projeto que tanto sonhou. André, por sua vez, encontrou um propósito diferente no trabalho. Não lidava mais com números frios e reuniões intermináveis, mas sim com algo que fazia sentido. Ele ajudava pessoas, investia em projetos que realmente mudavam vidas. Pela primeira vez, sentia que seu tempo era bem gasto. Em um fim de semana, organizaram um pequeno almoço no jardim para amigos próximos. As risadas enchiam o espaço, e André percebeu o quanto tudo estava diferente. Antes, seus encontros eram rodeados de negócios, de conversas formais, de falsos sorrisos. Agora, eram cheios de gente que realmente importava. Mariana caminhava entre os convidados com o bebê no colo, sorrindo, feliz. Ele a observou por um tempo, sentindo um aperto bom no peito. Quando ela se sentou ao seu lado, ele pegou sua mão e a apertou de leve. Eu estava certo, disse sem contexto. Mariana franziu a testa, curiosa. Certo sobre o quê? Ele olhou para ela e sorriu. Sobre ter te encontrado. Ela riu, balançando a cabeça. Na verdade, eu que te encontrei, lembra? Você estava inconsciente. André fingiu pensar. Ah, é mesmo. Então acho que te devo tudo. O dia estava nublado, e André observava a paisagem pela janela da sala, perdido em pensamentos. A vida tinha mudado tanto nos últimos meses que, às vezes, ele precisava de um tempo para absorver tudo. O império que construiu, os negócios que um dia foram sua prioridade, já não significavam nada.
O que realmente importava agora estava dentro daquela casa, Mariana e o filho deles. Mas, mesmo com essa felicidade, ele sentia que ainda faltava algo. Algo maior do que ele. Algo que fizesse toda aquela mudança valer ainda mais a pena. Mariana entrou na sala com o bebê nos braços e sorriu ao vê-lo ali, tão concentrado. "Você está quieto demais", disse, sentando-se ao lado dele. "O que foi?" André olhou para ela, segurou sua mão e respirou fundo. Estava com aquilo na cabeça há semanas, mas ainda não sabia bem como dizer. Ele apertou os lábios, tentando organizar os pensamentos antes de falar. "Eu estou pensando em começar algo novo, algo que realmente faça diferença." Ela franziu, a testa curiosa. Ele continuou. "Desde que eu saí do hospital, não paro de pensar em tudo que vivi. Eu tive acesso ao melhor tratamento, às melhores condições, mas nem todo mundo tem essa sorte." Mariana assentiu, compreendendo. Ele passou a mão pelos cabelos, refletindo. "Quero criar algo que possa ajudar essas pessoas, algo que vá além de doações. Quero fazer a diferença de verdade." O olhar dela suavizou, e ela apertou sua mão com carinho. "Você quer criar uma ONG?" André sorriu de lado, como se finalmente tivesse dito em voz alta o que estava preso dentro dele. "Sim. Algo que ajude famílias carentes, que ofereça apoio de verdade. Não só com dinheiro, mas com estrutura, educação, oportunidades." Mariana ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquilo. Então sorriu. "Eu acho incrível." A ideia tomou forma mais rápido do que André esperava. Nos dias seguintes, ele se dedicou a estudar como poderia fazer aquilo acontecer. Entrou em contato com especialistas, conversou com pessoas que já trabalhavam com projetos sociais. Cada conversa só aumentava sua certeza de que estava no caminho certo. Mariana o apoiava em tudo, ajudando a pensar nos detalhes, usando sua experiência na clínica para indicar as principais necessidades das famílias carentes. O projeto começou pequeno, mas logo cresceu. A ONG se tornaria um centro de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo assistência médica, alimentos e programas de capacitação profissional. André queria que fosse um lugar onde as pessoas encontrassem uma segunda chance, assim como ele encontrou quando despertou no hospital. E, acima de tudo, queria que aquele projeto fosse um reflexo do amor e da nova vida que ele construiu ao lado de Mariana. Em um dia comum, enquanto segurava o filho nos braços, André olhou para Mariana e percebeu que tudo o que ele fazia agora tinha um propósito maior. Não era sobre dinheiro, nem sobre status. Era sobre deixar um legado que fizesse sentido. Ele beijou a testa do bebê e sorriu. "Essa é a vida que eu quero", disse baixinho. Mariana olhou para ele com carinho e respondeu sem hesitar. "Então vamos fazer acontecer." E assim, sem precisar de mais palavras, André soube que estava exatamente onde deveria estar. A manhã começou como qualquer outra. Mariana preparava o café, enquanto André brincava com o filho na sala. O garotinho, agora com 3 anos, corria pela casa rindo, os pezinhos batendo no chão de madeira. O dia estava tranquilo, sem compromissos urgentes. Apenas mais uma manhã, em família. Mas tudo mudou quando a campainha tocou. Mariana trocou um olhar rápido com André antes de ir atender. Não esperavam ninguém. Quando abriu a porta, sentiu o corpo congelar. Do outro lado, parada com uma expressão que ela nunca tinha visto antes, estava Helena. O tempo parecia ter passado diferente para ela. Os olhos antes cheios de dureza agora estavam cansados. A postura rígida havia cedido a um leve desleixo. Ela parecia menor, mais frágil. Mariana demorou alguns segundos para processar a presença dela ali. Helena não os procurava há anos, não desde aquele último confronto. Mas agora estava ali, olhando para Mariana com algo que parecia arrependimento. André apareceu logo atrás, e assim que viu a mãe, ficou em silêncio. O olhar dele era indecifrável. "Posso entrar?" A voz de Helena saiu baixa, quase hesitante. Algo raro vindo dela.
Mariana deu um passo para o lado, permitindo a entrada. Helena caminhou devagar para dentro da casa, os olhos percorrendo cada detalhe, como se estivesse tentando entender a vida que seu filho havia construído sem ela. O silêncio pesava no ar. André cruzou os braços, sem saber o que esperar. Então, finalmente ela falou. Sei que sou a última pessoa que vocês queriam ver. Mariana olhou para André antes de responder. Por que você está aqui, Helena? A matriarca respirou fundo e abaixou a cabeça por um instante, como se reunisse coragem. Estou doente, disse, sua voz tremendo levemente. Câncer, estado terminal, tenho poucos meses. As palavras atingiram André como um soco no estômago. Ele piscou algumas vezes, tentando processar, mas não conseguiu falar nada. Helena continuou, a voz embargada. Passei a vida inteira tentando controlar tudo. Tentei controlar você, André. Tentei impedir que fosse feliz porque achei que sabia o que era melhor. Mas eu errei. E não quero que a última coisa que você lembre de mim seja esse erro. Ela, então, olhou para Mariana, os olhos cheios de uma dor diferente. Eu também te julguei mal. Acreditei que você era uma ameaça, quando na verdade você foi a melhor coisa que aconteceu ao meu filho. O silêncio se estendeu por um tempo que pareceu infinito. André respirou fundo e passou a mão pelo rosto. Não era fácil esquecer tudo o que ela fez, tudo o que tentou destruir. Mas ali, diante dele, não estava mais a mulher fria e calculista que conhecia. Estava apenas uma mãe tentando encontrar paz antes do fim. Então, sem pensar muito, ele disse o que precisava dizer. Eu te perdoo. As palavras quebraram algo dentro de Helena. Seu corpo tremeu levemente e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Mariana, que sentia a mesma dor no peito, assentiu suavemente. Nós te perdoamos. Aquele era o último peso que Helena carregava. E ao ouvir isso, ela desmoronou. Foi então que o menino apareceu correndo pela sala, parando confuso ao ver a mulher desconhecida chorando. Mariana se abaixou e sussurrou para ele. Essa é sua vovó. Ele piscou algumas vezes e então deu um passo à frente. Helena, sem conseguir conter as lágrimas, estendeu os braços. O neto foi até ela, sem medo, sem julgamentos, como se soubesse que naquele momento era isso que ela precisava. Quando o pegou no colo, Helena chorou de verdade. André e Mariana se entreolharam, sentindo o nó na garganta. Não podiam apagar o passado, mas podiam escolher como terminaria. E naquele momento, souberam que o final seria diferente do que um dia imaginaram. O céu estava pesado, coberto por nuvens espessas que tornavam o dia ainda mais frio e silencioso. O hospital, com seus corredores brancos e monitores apitando em ritmos controlados, parecia um mundo à parte, distante de tudo o que existia lá fora. No quarto 307, Helena Vasconcelos estava deitada na cama, os olhos fixos na janela, como se tentasse enxergar algo além do que sua vista já cansada permitia. A doença havia consumido sua força rapidamente, e agora restava apenas o inevitável. André estava ali, sentado ao lado dela, observando cada detalhe. A mãe que um dia foi imponente, que controlava tudo e todos ao seu redor, agora parecia pequena, frágil. O tempo havia levado sua resistência, sua voz firme, sua postura imbatível, mas no fundo dos olhos dela, ele ainda via algo que nunca desapareceu: o orgulho. Helena nunca foi uma mulher fácil, e isso não mudou, nem mesmo agora. O silêncio entre os dois durou por um longo tempo. Não havia mais o que discutir, não havia mais rancor, nem ressentimento. Só existia o presente, e André sabia que aquelas seriam as últimas palavras que ouviria dela. Ele segurou sua mão, sentindo a pele gelada e fraca. Por um momento, lembrou-se da infância, dos momentos em que, apesar de tudo, Helena esteve lá. Nem sempre foi da forma certa, mas ela sempre esteve presente. Helena respirou fundo,
com dificuldade, como se precisasse reunir o pouco de energia que ainda restava para dizer o que precisava. Seu olhar encontrou o de André, e naquele instante, toda a dureza desapareceu. Ela abriu um pequeno sorriso, um sorriso cansado, mas sincero. Meu filho, dessa vida a gente não leva nada. Sua voz era fraca, mas cada palavra carregava um peso imenso. O que vale é o que você deixa como pessoa. André sentiu um nó na garganta, incapaz de responder. As palavras dela o atingiram de um jeito que ele não esperava. Durante anos, ele tentou se afastar da influência de Helena. Tentou provar que não era como ela. Mas agora, percebeu que esse não era o ponto. Ele não precisava negar de onde veio, apenas escolher quem queria ser. Os olhos de Helena começaram a se fechar. A respiração ficou mais lenta. Com o último fio de voz que lhe restava, ela sussurrou: "Seja um bom homem. Eu te amo." E então, o quarto ficou em silêncio. André apertou a mão dela com força, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. A mãe que tanto o desafiou, que tantas vezes o afastou, agora partia deixando para trás a única coisa que nunca teve coragem de dizer antes. Ele ficou ali por um longo tempo, segurando a mão dela mesmo depois que os monitores pararam. A dor era profunda, mas diferente. Não era o peso do rancor, não era arrependimento. Era despedida. E no fundo, ele sabia que, apesar de tudo, aquela mulher tinha cumprido seu papel. De sua própria forma, ela o amou. E agora, finalmente, podia descansar. O tempo passou. O peso do luto ainda pairava sobre André, mas a vida não esperava. Os dias seguiram, e ele percebeu que não podia se prender ao passado. Perder Helena foi doloroso, mas de alguma forma, também trouxe um novo tipo de paz. Pela primeira vez, ele sentia que não carregava mais nada pendente. Tudo foi dito. Tudo foi resolvido. Agora, só restava seguir em frente. E ele tinha muito pelo que viver. Mariana percebeu a mudança nele. Ele ainda era o mesmo homem, mas algo dentro dele parecia mais leve. Como se depois de tantos anos tentando fugir da sombra da mãe, tivesse finalmente encontrado seu próprio caminho. A ONG que ele criou crescia cada vez mais, ajudando mais famílias, alcançando lugares que ele nunca imaginou. O trabalho preenchia sua alma, mas mais do que isso, ele sabia que estava fazendo algo que realmente importava. Em casa, a rotina era uma bagunça maravilhosa. O filho deles, agora maior, corria pela sala com uma energia inesgotável. Mariana ria, tentando pegá-lo para vestir o pijama, enquanto André apenas observava, sorrindo. Ele nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Antes, tudo o que importava eram contratos, números e reuniões. Agora, tudo o que importava era aquele pequeno ser que ria alto no meio da sala, transformando a casa em um lar de verdade. Numa tarde qualquer, enquanto Mariana organizava algumas coisas na clínica, André a observou de longe. Ela ainda tinha aquele brilho no olhar, aquela paixão pelo que fazia. Ele se aproximou e a abraçou por trás, sentindo o cheiro doce do cabelo dela. "Pensando em quê?" Ela perguntou sorrindo. "Em como tudo isso aconteceu?" Ele respondeu. "Em como um simples toque de mão naquele hospital mudou completamente minha vida." Mariana virou-se para encará-lo, passando as mãos suavemente pelo rosto dele. "Mudou a minha também", disse. "Eu achava